Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora. Como vocês estão, seres resplandecentes do meu universo? Espero que estejam todos muito bem. Eu estou ótima, graças a Deus. E estamos de volta para mais um estudo das Cartas de Cristo. Esse estudo maravilhoso que transforma vidas. Gente, desculpa, eu gostaria de agradecer a você que chegou, que ficou, que acompanha os estudos das Cartas de Cristo e peço para que você continue fazendo esse estudo, não pare, vá até o final. Isso vai ajudar no seu processo de evolução espiritual e pessoal. Você vai conseguir entender o verdadeiro sentido de você estar encarnado nesse planeta maravilhoso que é Gaia, vivenciando esse momento histórico de transição planetária e evolução do ser, do espírito, da nossa alma. Tá certo, gente? Então hoje, se você é novo aqui no canal, eu gostaria de te agradecer por estar aqui, pedir que você se inscreva para que não perca nenhuma notificação de novos vídeos, curta, comente, compartilha, tá certo? Para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas pelo mundo e ajudar pessoas que precisam dessa palavra, desse conhecimento, desse ensinamento nesse momento. Tá certo, gente? Então, dando continuidade aos nossos estudos, semana passada nós estávamos abordando a passagem que Jesus havia escolhido os seus discípulos e conversou com os discípulos, explicou aos discípulos tudo que ele vivenciou no deserto, né? E aí ele entendia as dúvidas dos discípulos e ele entendia como eles se sentiam, porque antes de Jesus receber a revelação que ele recebeu no deserto, ele era um ser humano comum, como todos nós, questionador, que não acreditava naquele Deus punitivo pregado naquela época, e muito menos nos religiosos da época, né? E nos fariseus, enfim. Então Jesus era uma figura conhecida na sua cidade. Por quê? Porque Jesus, ele gostava de estar entre os mais humildes, ele era um deles, gostava de estar entre eles, trabalhava quando precisava, quando já não tinha mais dinheiro para se manter, ia lá trabalhar nos vinhedos, e estava sempre entre aqueles mais humildes, entre os seus da época, né? Ele gostava de estar entre eles, e por não aceitar o que era pregado pela religião judaica da época, que Deus era um Deus punitivo, que castigava, irado, enfim. Ele se revoltava e ele fazia, não que ele fazia arruaças, mas ele acabava se envolvendo em muitas discussões. Ele era considerado uma pessoa baderneira, vamos dizer assim, naquela época, né? Nesse contexto, tá, gente? E hoje nós vamos dar continuidade, então, a essa passagem, a esse estudo, tá certo? Nós finalizamos lá quando Jesus falou assim: eu sabia que eu era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo. E não, como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos, do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota da minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Então veja bem, Jesus ele diz aqui que ele aceitou morrer na cruz, estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente eu tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota da minha capacidade para fazê-lo. Então Jesus ele diz que ele não morreu, eu já falei isso no vídeo anterior, na cruz pelos nossos pecados, né? Naquela época era muito comum que os religiosos eles pedissem o quê? Sacrifícios
né? Sacrifício de cordeiro, sacrifício de animal, para que, eu cometi um pecado, né? Eu cometi um pecado, então os religiosos da época, eles pediam para que as pessoas sacrificassem animais. Jesus é visto como o cordeiro que foi oferecido pelo Pai à humanidade para morrer pelos seus pecados. Jesus está dizendo que ele não morreu pelos nossos pecados, mas ele morreu sim, ele se deixou morrer na cruz, sim, aceitou vivenciar isso que foi um ato extremo, como eu já falei anteriormente, para que fosse algo que impactasse as pessoas diante de tudo aquilo que ele havia aprendido no deserto, visto e ouvido de Deus, que Deus tinha mostrado a ele, ensinado e trazido os segredos da vida e da morte, os segredos para que todos nós pudéssemos ter a vida que Deus prometeu que nós tivéssemos aqui na terra, e que nós temos Deus dentro de nós, somos filhos de Deus, temos o mesmo poder que Jesus, por sermos filhos de Deus, tanto que ele disse que milagres maiores do que ele realizou, nós poderíamos também realizar. Se nós acreditássemos, tivéssemos fé, mas nós somos seres que estamos aprendendo ainda. Por quê? Porque nós não fomos criados a aprender, nós não fomos educados nem criados a aprender, a reconhecer quem somos. Não, na igreja nós somos educados a sempre nos diminuir, a sempre achar que nós não merecemos sequer falar o nome de Deus, né? Lógico que nós temos que amar a Deus e respeitar seu nome, não dizer seu santo nome em vão. Claro que isso é muito importante, mas nós temos que reconhecer quão poderoso nós somos por sermos filhos desse Deus tão maravilhoso. Ele nos deu o mesmo poder que ele deu a Jesus, ele deu a nós, porque nós somos filhos de Deus. E Jesus já falou que Deus mora em nós através da nossa mente, né? Vocês lembram disso? Então, para continuar os estudos, vamos fazer a nossa oração. Aí nós vamos continuar os estudos. Hoje o vídeo eu quero que comece a ser mais rápido, porque tá ficando um vídeo muito longo, tá certo? Eu tenho os outros vídeos, eu espero que vocês também assistam do canal Alquimia da Nova Era. Já temos vídeos lá, em breve vai começar a terapia e eu já estou agendando a nova terapia Mapa Evolutivo da Alma para ajudar você no seu processo de evolução pessoal espiritual, tá certo? O mapa evolutivo da alma é o mesmo processo, essa mesma jornada que o Cristo vivenciou aqui na Terra, você vai vivenciar junto com o meu acompanhamento, a minha orientação, para que você consiga ultrapassar cada nível no seu processo evolutivo e consiga chegar, né, naquela vida maravilhosa que você deseja ter, tá certo, gente? Porque todos nós merecemos. Então, vamos fazer a nossa oração e darmos continuidade aos estudos. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Gratidão, Senhor, gratidão, Jesus, por estarmos aqui reunidos mais uma vez para os estudos das cartas de Cristo. Peço a Deus, peço a Jesus que nos dê o discernimento, a compreensão, a sabedoria, para que possamos compreender todo o ensinamento, todas as mensagens, tudo de importante que Jesus quer nos transmitir através desse estudo. Gratidão, Senhor, por eu ser um canal do Cristo, um canal da luz, da espiritualidade de luz nesse planeta. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos agora dar continuidade aos estudos. Então, Jesus
falou isso, né? Que é muito forte. Então, Jesus, ele não morreu na cruz por nós como um cordeiro, como foi dito, tá, gente? Nós temos que ter essa consciência. Ele morreu daquela forma, teve aquela trajetória impactante para que a sua história realmente trouxesse esse impacto nas pessoas, elas se interessassem por a história desse homem, por essa missão, e estudassem para conseguir a sua evolução, porque dentro da missão do Cristo está todos os segredos que nós precisamos entender, e é para isso que existem os estudos das cartas de Cristo. Para isso nós fazemos esses estudos aqui, para que você possa evoluir. Aproveite esse conteúdo, tá? Aproveite bastante, se entregue nesse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, como transformou a minha e de muitas outras pessoas ao redor do mundo, tá certo? Então, ele não quis se aprofundar aqui, falando, né, no seu processo de... Ai, gente, tá dando, como que fala? Eu vou virar um pouquinho aqui, porque tá dando ar aqui no meu óculos, tá me incomodando, desculpe. Então, vamos lá. Mas o Cristo tá aparecendo aqui ainda. Te amo, Jesus. Então, para que pudesse impactar, né? Ele pudesse trazer através dessa mensagem de tudo que ele vivenciou, né? Esse impacto na gente. Mas ele não quis aprofundar aqui falando sobre isso. Um dia eu assisti um vídeo no Casa Plataforma de Oração, que eu indicava muito a Casa Plataforma de Oração quando eu iniciei aqui o canal. Hoje eu não indico mais, eu não acompanho mais. Houve algumas mudanças lá que para mim, acabou deixando de fazer sentido em muitas coisas, né? Então eu parei de seguir a Casa Plataforma de Oração. Parei de seguir, não, parei de acompanhar. Mas eu convido você a conhecer o Templo Espiritual Maria Santíssima, do senhor Gilberto Rissato, maravilhoso, tá? Templo Espiritual Maria Santíssima. Ali você também terá muito conhecimento, muito estudo, muita informação poderosa, conexão com a espiritualidade de luz, através do nosso querido e amado Dr. Bezerra de Menezes, Maria Santíssima. É um canal de bênçãos. Assista então Templo Espiritual Maria Santíssima. Mas um dia eu vi um vídeo no Casa Plataforma de Oração que me impactou demais. Jesus canalizou com o médium e falou sobre esse dia da sua crucificação, do seu sofrimento. Era impossível não se emocionar com o que a gente ouvia, o impacto que causava, o que ele nos falava. Parecia que a gente estava vivenciando aquele momento com Jesus, o quanto ele sofreu. Ele sofreu demais, e aquele filme do Mel Gibson retrata isso. E também vi essa semana, muito curioso, eu vi um vídeo onde um investigador que esteve com o Mel Gibson, né, que foi o diretor do filme, onde o Mel Gibson contava para ele tudo de diferente, de estranho, sobrenatural que aconteceu durante as gravações, que só confirmaram o quão poderoso, né, foi esse momento. E continua sendo e até hoje, vai ser até hoje. Por isso Jesus, ele passou por todo aquele sofrimento para que a história dele impactasse, as pessoas se interessassem em estudar. Mas o que acontece? As pessoas, elas se contentam em apenas ouvir o que elas ouvem na igreja. A gente precisa ir além. Eu não quero estudar as cartas de Cristo, eu não acredito. Estude a Bíblia, mas tente analisar a Bíblia por um outro ponto de vista. Não utilize a sua intuição, aquilo que você entendeu, converse com outras pessoas, não fique somente no entendimento da sua religião, não que esteja errado. A religião, ela nos dá um norte, é muito importante termos uma religião, mas é muito importante a gente também saber ter a nossa opinião, entender as coisas e confiarmos naquilo que a gente entendeu. Nós somos seres inteligentes, né? A gente não pode deixar que alguém coloque somente aquilo na nossa cabeça. É assim, assim, assim. Vai estudar, igual eu tô falando aqui para você, vai estudar. Vai estudar as cartas de Cristo.
mais profundamente. Quem sabe você tem uma outra visão do meu entendimento e possa trazer isso também para as pessoas, né? Mas então Jesus aqui ele diz que ele não se aprofundou porque é muito sofrido para ele falar nesse vídeo que foi muito lindo, hoje já não tá mais. Depois que eles fizeram algumas modificações lá, eles tiraram muitos vídeos. Eu procurei, não encontrei mais esse vídeo, mas era um vídeo impactante. Parecia que a gente estava vivenciando com Jesus aqueles momentos tão tristes que ele vivenciou para nos trazer esse conhecimento, né, de quem somos, do poder que habita em nós por sermos filhos de Deus. Tá certo, gente? Então aqui ele dizia isto: essa é a verdade sobre minha crucificação e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e encontrar o verdadeiro caminho da vida que conduz à alegria, abundância, perfeita plenitude do reino dos céus. Entenderam? Eu era o presente do Pai para a humanidade, que veio ajudá-la a superar a sua ignorância das leis da existência, que é o que ele aprendeu no deserto e já nos ensinou lá atrás, né? E a encontrar o verdadeiro caminho da vida que conduz à alegria, abundância, perfeita plenitude do reino dos céus. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levavam em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental, emocional terrena que cobria minha consciência espiritual oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era a minha consciência espiritual canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos para levar às pessoas aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que, se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar minha vida. Então, Jesus aqui, ele continua afirmando que durante esses 3 anos, mesmo sabendo que ele viveria a crucificação, que seria muito difícil, ele estava disposto e cumpriu sua missão durante esses 3 anos, né, viajando pelo mundo e levando o que ele aprendeu, né? Pensando que as pessoas fossem entender os ensinamentos dele, modificar a sua percepção do que realmente era, né? Dos ensinamentos da existência, que realmente era verdade, não aquilo que era ensinado a elas naquela época, através da religião daquela época, e ele se doou a isso, né? Mesmo sabendo que seria difícil, que ele morreria na cruz. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. Prestem atenção. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito dessas cartas é o de trazer às pessoas desta nova era a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões na Palestina. Portanto, voltando ao relato daquela época, deixei-me retroceder a um dia especial que deu frutos entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura nas mentes de meus discípulos. Assim, para mim, também foi um dia especialmente significativo. Então, Jesus diz que naquela época, né, ele quis trazer uma mensagem, mas que foi dada uma interpretação errada, né? A missão de Jesus foi colocada de acordo com que os mestres judeus queriam, né? Do que já vinha há muito tempo, né? Sendo pregado por eles para a humanidade, né? Ai, como me incomoda quando eu fico vendo esse ar que dá no meu óculos. Então, aqui ele vai falar a respeito de uma passagem que aconteceu que ele achou muito especial.
Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas indo às colinas rezar e meditar, buscando recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Esta conexão era tão rapidamente obscurecida no interior da minha consciência quando estava ocupado entre as multidões que eu estava exausto. Chegando à caverna que utilizava quando me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficava escondido sobre uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina, o Pai, e o cansaço foi dissolvido enquanto meu corpo era recarregado com o poder, que é a fonte criativa de todo o ser. Fui elevada em consciência no interior de uma luz dourada. E enquanto viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o mais puro branco, e eu soube que em consciência estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, o universal, a dimensão infinita que está além de toda a concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela, nem ela estava poderosamente dentro de mim, uma vez que esta era a dimensão, Deus, do vazio, da não forma do equilíbrio universal, mas ela se comunicava comigo e infundia-me com seu brilho amor, com seu brilhante amor. E isso mais uma vez gravou em mim que ela era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor que governa toda a existência. Sabia que onde quer que houvesse necessidade haveria satisfação, como o constante fluir das águas que enchem um lago. Onde reinava miséria, haveria alegria, porque era a natureza do universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidades para trazer satisfação e alegria. Eu sabia que onde não houvesse crescimento, surgiriam as circunstâncias para promover o crescimento. Eu sabia que onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Vocês prestaram atenção aqui? Jesus, no momento do seu descanso, ele entrou no interior da caverna e foi descansar. Só que ele estava tão cansado que ele quis dormir, mas ele percebeu que ele não dormiu. Uma luz envolveu Jesus e o levou. Antes era uma luz dourada, depois ela ficou uma luz branca, que não estava dentro dele, mas estava em volta dele. Então ele percebeu que Deus havia levado ele, estava recarregando a sua energia vital, né? Dando a ele mais disposição, e ele entendeu que ele era um com Deus naquele momento, tá? E ele entendeu que qualquer lugar onde houvesse necessidade, quando as pessoas elas entendessem o segredo da existência da vida, tudo iria fluir de forma que ninguém, né, haveria de passar necessidade mais, tá certo? Porque Deus iria suprir. E ele sabia também que aonde não havia crescimento, se as pessoas entendessem esses segredos, tá? Deus iria promover o crescimento, porque Deus é o quê? Energia. A energia nós emanamos através da nossa frequência energética vibracional. Então, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente com muita força, emana uma frequência energética vibracional. Essa energia poderosa cria a nossa realidade. Eu sabia que onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e autoconfiança. Prestaram atenção aqui? Aonde há um sentimento de fracasso, se você está se sentindo fracassado, você está se sentindo um zero à esquerda, né? Você está se sentindo fracassado, um zero à esquerda, eu não valo nada, eu sou o cocô do cavalo do bandido. O que vai acontecer? Vão surgir na sua vida desafios. A sua própria energia, né, irá produzir desafios na sua vida para que você consiga superá-los e provar para você mesmo que você é uma pessoa de valor, que você, né, você consegue, tá certo? Então, se você tá se sentindo lá embaixo, tá se sentindo fracassado, pode ter certeza, você vai passar momentos difíceis, mas isso não é para te prejudicar ainda mais, é para que você consiga superar, para que você se reinvente, enfrente as dificuldades e
você se sinta estimulado a atravessar esse processo. E aí você vai ter muito sucesso. Por quê? Porque você vai restabelecer sua autoconfiança. Você vai sair do lugar de vítima e vai passar para o lugar do quê? Do herói, do vencedor, né? Você lutou, você ultrapassou aquelas dificuldades. E para isso nós estamos aqui, vivenciando essa vida na Terra, faz parte do nosso processo evolutivo. Lá no canal Alquimia da Nova Era, eu abordo justamente isso, a jornada evolutiva da alma mesmo, a jornada que o Cristo, ele vivenciou. Qual é essa jornada? Nós vivemos na zona de conforto. A partir do momento que nós temos o start de mudar, nós temos o nosso despertar. A partir do nosso despertar, nós vamos buscar ter o quê? Autoconhecimento. Vamos estudar, adquirir sabedoria, entender a nossa mente, como que ela funciona, os segredos da mente. A partir daí, nós evoluímos, conseguimos evoluir a nossa alma. São 30 níveis evolutivos. Os principais que nós temos que atravessar aqui na jornada, nesse planeta, são até o 30. São 30 níveis, tá? Os 10 primeiros é o de despertar. Do 11 até o 20, até o nível 20, é o da nossa evolução. E do 20 ao 30 são os níveis de iluminação. Após aí o seu espírito já está iluminado, ele só vai evoluir cada vez mais. Então existe um processo para isso, né? E você vai vivenciar experiências. Quem está aqui na Terra precisa evoluir. Essa é a nossa função. E existe uma jornada evolutiva que precisa ser seguida. Dentro da jornada, nós temos 30 níveis que são os principais para o ser humano, tá? Ele ultrapassar aqui na Terra até conseguir chegar no seu processo de iluminação, que aí você vivenciou e aprendeu tudo o que você precisava. Gente, vai lá na Alquimia da Nova Era, no nosso novo canal. Acompanhem lá também. Eu vou fazer uma terapia coletiva, vou deixar gravada no YouTube para que você entenda como que funciona. É muito importante, nesse momento que a humanidade está vivenciando, é muito importante você fazer uma terapia como essa, porque vai te ajudar nesse processo. Por que que a espiritualidade trouxe uma terapia como essa? Eu, como sacerdotisa da egrégora crística de cura, que tenho como mestre Jesus, né? Maria Santíssima, entre outros, Jesus falou, não, eles precisam de ajuda. E como nós vamos ajudar? Com essa terapia. Tá? Essa terapia vai te ajudar sim nesse processo evolutivo, é muito importante, tá certo? Então, os desafios vêm para que a gente possa sair daquela inércia, sair daquela zona de conforto e descobrir o poder que é dentro da gente. A gente vai conseguir ultrapassar essas dificuldades e aí nós vamos ter mais autoconfiança, né? A gente sai do papel de vítima para o papel de vitorioso. Tá certo? Eu vi que esse trabalho amoroso, constantemente iniciado pelo Pai na vida das pessoas sobrecarregadas, pode não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem, porque a gente fica bravo, né? Eu também, não vou falar. Quem que gosta de passar desafios, dificuldades, sofrimento? Ninguém. E aí a gente já fala, poxa, Deus não lembra de mim, Deus não me ama, porque Deus está deixando isso acontecer. Eu também falo isso, gente. Eu estou evoluindo também. Eu também já falei muito isso. E quando acontece alguma coisa que eu acho que não é certo, que eu não deveria passar por aquilo, porque a gente tem o nosso, né? A nossa visão humana das coisas, a gente fala, poxa, Deus não gosta de mim, porque ele está, né, deixando eu passar por essa situação. Mas é para que a gente seja estimulado a sair da situação que a gente está vivenciando, né? Para que a gente saia do papel de vítima para o papel de vitorioso. Tá? Então as pessoas não reconhecem isso como um presente de amor. Elas podem estar afundadas em sua apatia, sentimento de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas além de suas próprias crenças e sentimentos. Consequentemente, ficam enraizadas no inferno criado por elas, para elas mesmas. Não havia necessidade de sentir pena de ninguém. A única necessidade era ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhes a verdade para curar sua ignorância.
O maior presente que um homem poderia dar ao outro era a iluminação da ignorância sobre a existência e suas leis cósmicas, pois a verdade era que cada alma está compreendida na universal. E os níveis do fluxo da atividade universal em suas vidas, através do trabalho amoroso do Pai, dependem inteiramente da receptividade do indivíduo. Compreendi que o que as pessoas precisavam ouvir urgentemente era o que eu acabara de aprender. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção, propósito e potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. Por causa da sua descrença, elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do Pai como se fossem desafios dolorosos e então se renderiam ao fracasso para sempre. Vocês entenderam? Então Jesus ele diz aqui que ele precisava levar todo o conhecimento que ele teve no deserto para as pessoas, para que elas saíssem da inércia. E elas entendessem, como ele entendeu, que quando a gente passa dificuldade, não é porque Deus não nos ama e ele quer que a gente sofra. O sofrimento, ele faz parte da nossa evolução. A gente só evolui no sofrimento, infelizmente. Mas todo mundo tem que sofrer? Não, se as pessoas tivessem esse conhecimento de que a gente cria a nossa realidade através da nossa mente, do que a gente pensa, do que a gente vibra, teria tanto sofrimento no mundo? Não. Infelizmente, já se passaram mais de 2000 anos e as pessoas, a maioria, não aprendeu isso. Ainda não entendeu esse segredo. Que o que cria sua realidade é o que você pensa, sente e vibra. Né? Você não é Deus que cria, então você sofre pelos seus pensamentos, porque pelo pensamento errôneo que você tem, você vai criando a sua realidade. Só que aí, como você não está entendendo as lições, os desafios, os sofrimentos, eles começam a aparecer na sua vida para que você saia daquela inércia, daquela falta de entendimento, enfrente a situação, deixe de ser vítima, de se achar o coitadinho a vítima e passa a ser o quê? O vitorioso que foi lá, que ultrapassou, enfrentou suas sombras, mudou seu pensamento, aprendeu a lição. Por isso que sofrer faz parte do nosso processo evolutivo. E quando a gente entende que a gente não precisa passar por isso, a gente muda a nossa mentalidade, a gente deixa de sofrer. A gente só cria coisas boas porque a gente muda a nossa mentalidade, né? A gente sofre por nós mesmos. E o sofrimento, ele só vem na nossa vida para que a gente possa crescer através dele. E a gente costuma ficar bravo, chateado, brigar com Deus por causa desses sofrimentos, né? Gente, não adianta vocês falarem assim, mas então por que a pessoa sofre para morrer? Essa não é a questão. Tem gente que fica doente, fica acamado, tem gente que sofre, tem gente que morre de repente. Morrer, vocês têm que colocar na cabeça o seguinte, é uma coisa que a gente não é educado para aprender isso também. Morrer faz parte da vida. Todo mundo, em algum momento da vida, vai morrer. Porque aqui é uma experiência, isso daqui não é a nossa realidade, aqui é uma experiência evolutiva. A nossa realidade é a vida depois da morte. E não a vida que a gente está vivendo. Aqui é uma experiência, você tem que vivenciar ela. Aprender as suas lições, quando chegar o momento, você vai embora. Vamos parar de colocar a morte como o fim de tudo, porque não é. Pelo contrário. É o começo da vida nova, da sua vida, né? Então, se você aproveita o momento que você está aqui nessa experiência terrena e evolui, quando você parte, você desencarna, você vai ter uma vida com mais sabedoria, porque você não vai embora daqui sem entender. Você evoluiu, você entende o segredo da vida e da morte. E a gente precisa saber, porque é muito difícil, né? Eu ouvi muitos relatos, muitos vídeos na casa de plataforma de oração e com o Pedro Augusto. Hoje eu não sei, acho que é Pedro Augusto mesmo o nome do canal dele. Eu não me lembro mais, que era o Pedro que antes estava lá na plataforma de oração. E quando tinha vídeos que falavam sobre as pessoas que desencarnavam, ficavam presas aos seus próprios corpos. Por quê? Porque não tinha entendimento da morte, não queria aceitar que morreu, ficava ali. Anos
anos, 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 anos. Ficava ali junto ao corpo. Isso é falta de evolução. Um espírito evoluído, ele não vai passar por isso, porque ele já evoluiu o que ele precisava evoluir. Agora, um espírito que não evolui, muitas vezes ele vai passar por isso. Ele vai ficar ali para que ele possa começar a mudar a mentalidade dele, mas muitos ainda ficam ali por anos a fio e não conseguem entender. Não evolui. A uma hora eles vão ser resgatados. Uma hora eles vão ser resgatados. Mas existem pessoas que ficam anos ali, nessa situação. Por quê? Por falta de evolução, por falta de entendimento. Então, eles ficam ali até que a sua própria mente, que ele começa a pensar, por que eu tô aqui? Meu Deus, me ajuda. Eu não quero ficar aqui, né? Eu entendi que eu morri, que eu desencarnei, né? Eu quero ser resgatado, eu quero ir para a luz, me ajuda. E ele vai ser resgatado. Então, assim, é muito complexo, porque tudo é conhecimento, a gente precisa estudar para evoluir. Evolução quer dizer conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente adquire sabedoria, e a partir daí a gente começa a evoluir dos nossos níveis, né? Nos nossos níveis evolutivos. Como eu falei, são 30 níveis, que são os ideais que a gente consiga vivenciar aqui na Terra, e quando a gente consegue chegar na fase de iluminação, nossa, que maravilha, quando a gente desencarnar a gente já vai ser um ser iluminado, tá certo, gente? Então por hoje é só, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Eu volto na semana que vem com mais uns estudos das cartas de Cristo. Peço para você curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Se é novo no canal também, curte, comente, compartilhe, se inscreva. Vá lá no nosso canal Alquimia da Nova Era. Faça também, né, o mapa evolutivo da alma comigo. Tem vários estudos lá onde eu abordo transição planetária, a evolução do ser humano. Muito interessante o nosso conteúdo de lá, que vai te ajudar nesse processo evolutivo também, tá? Um complementa o outro, tá certo, gente? Então por hoje é só. Muito obrigada, fiquem com Deus e namastê.